Para o Flamengo é muito importante prosseguir. Claro que para o Atlético, obviamente que é. Porque é um dinheirão, né? E por mais ricão que você seja no futebol. Rico quanto mais tem, mais quer. É preciso e tem dívidas, não é só porque está sobrando dinheiro lá. O Flamengo tem dívidas. E a pressão, Vanderlei, para jogar uma final de Libertadores se cai agora? Exatamente. E esse é o detalhe. Gente, deixa eu falar uma coisa. Posso, Vanderlei? Claro. Você permite, eu vou falar. Claro. Eu ouvi o companheiro Flávio Prado e bater no companheiro quando ele tá ausente é muito mais gostoso. Comparar o Renato Gaúcho com o Silvinho. Falou que é Isso melhor. É uma das maiores atrocidades. Falou que é melhor. Não, o Silvinho é melhor que o Renato Gaúcho. A gente tava, né, Isso é uma das maiores atrocidades que eu já ouvi na minha vida. Bater no companheiro ausente é melhor. Isso é pior do que falar que o Neymar... depois do Pelé, o Neymar. Não que o Silvinho não possa ser. Ele não vai ser nunca. Não vai ser. O Renato Gaúcho é o técnico brasileiro que mais ganhou em Libertadores da América. Ganhou de tudo já. Já foi campeão de tudo, o Renato Gaúcho. Um técnico consagrado. A torcida do Flamengo esperava o quê? Que o Flamengo fosse ganhar de 5-0 todo jogo, como estava no começo do Renato? Alô, torcedor do Flamengo, espera um pouquinho. Todo jogo não é 3-0, 4-0, 5-0. Um campeonato que começa com o nosso glorioso Coelho da Páscoa e termina no Papai Noel, você tem oscilação. Você vai oscilar. Então para com isso, torcedor do Flamengo. Pegar no pé do Renato. O Renato hoje, ao lado do Cuca, são os dois melhores treinadores do futebol brasileiro, mas disparado. Vai tirar o Renato, vai pôr quem? Vai chamar o Mano Menezes para dirigir o Flamengo? Pare com isso, aí gente. É o seguinte, para com isso. Em cima disso que está sendo abordado aqui, primeiro é bom não citar companheiro ausente. Não, é melhor. Certo. Porque quando está presente, o cara tem chance de... Não, responde depois. Depois responde. Eu acho que é bater no cara injustamente. Não é não. De qualquer maneira... É que foi forte, eu ouvi isso. Foi muito forte assim, falar que o Silvinho é melhor que o Renato Gaúcho. O que você pensa? Eu e o Vampeta tá quase infartando. Professor, é o seguinte, o Renato, ele está sendo cobrado porque a passagem dele pelo Grêmio, onde ele conquistou Copa do Brasil e Libertadores, é o treinador com mais vitórias na história da Libertadores. Isso aí. Passou o Uribe, que é o segundo. História da Libertadores, com todos os campeões aí. Passou o Felipão, passou o Muricy, com o Bianchi, com o Muricy, com todo mundo Louco aí. Bielsa. Mas quem não acha, entende que ele é muito bom no mata-mata. Então, ele fez muito isso no Flamengo, abrindo mão várias vezes do Campeonato Brasileiro, aonde o Grêmio, a última vez que conquistou, foi em 86. Certo. Se não me engano, é 96. Em 96 que o Grêmio ganhou, 86. Em cima da Lusa. Perfeito. E aí no Flamengo, a torcida do Flamengo não quer esse negócio de poupar, porque o Jesus, ele tirava um ou outro, mas não mantinha rodízio de trocas, né? Tanto é que o Jesus não consegue ganhar a Copa do Brasil, ele ganha a Libertadores, o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Carioca, Supercopa aí que tem, esse negócio. E aí a torcida do Flamengo cobra o Renato. O último jogo que o Flamengo perdeu o clássico de 3-1 pro Fluminense, não tava o Pedro, o Bruno Henrique e o Gabigol. Não tava por quê? Os três estão machucados. Saiu com o Michael e o menino da base. E aí vem as críticas, 3-1, fez rodízio, popô, não, os três caras estão machucados. Tanto que o Nilson perguntou agora na abertura, joga os dois? Ele falou várias vezes que não poupou ninguém, ele está sendo acusado injustamente. Popô só contra o ABC. Eu tô falando pela última entrevista dele, porque não adianta você lembrar, mas em 1912 ele falou isso. Não, na última entrevista ele falou que nunca, só poupou naquele jogo que o ABC, que ele tinha metido 6 ou 7 no Maracanã, o jogo de volta da Copa do Brasil. Aí nem ele foi. Então, o Fla-Flu, ele não tinha esses três na cavalaria. Tirou o Ilharão, que estava no banco, entrou depois. O Felipe Luiz estava com... Tirou o Vitinho também. O Felipe Luiz estava com um desgaste, tudo bem. Aí todo mundo falou, não, abriu mão do Campeonato Brasileiro. Abriu mão do Brasileiro. Não, ele não teve a cavalaria toda. E um outro jogador, por exemplo, eu vi aqui no Corinthians, um exemplo, o Ralf jogava todos os jogos, o Romarinho não jogava. O biotipo do Ralf é um. E tem biotipo de outros. Então, hoje, se ele for com a cavalaria toda, nada mais justo, porque ganhando, tá numa final de Copa do Brasil, tem os valores financeiros, claro, tem a conquista de título, e aí ele vai focar tudo no sábado. Aí ele vai, jogando hoje,
passando, de repente, a cavalaria. Contra o Atlético. Contra o Atlético vai de Guinha. Bota Davi Luiz sábado também. Não, todo mundo. Ô, Vanderlei. Ô, Vamp, eu passo pra você, Fausto. Agora, melhor só pra que, atender o pior nosso do que Silvio, não. Só pra atender Renato o nosso... é melhor. Silvio Fausto, ainda é um... Só pra atender Aprendiz. o nosso Uma promessa. superchat, se aproveita até responde também Ah. pro nosso amigo Ivo Mouco. Ele manda... ele tá na Flórida e ele diz o seguinte, que nem pensar, diz o Ivo, que o Renato é melhor do que o técnico do Fortaleza, que tá fazendo um trabalho maravilhoso, o Vojvoda. Ganhou o quê? E o Bragantino do professor Barbieri. Ganhou o quê também? Não importa. Ah. O que ganhou o técnico do Bragantino Nada e o vai Vojvoda? ficar outra. Mas é novo, tá É, tendo o cara tá oportunidade, novo, né? o cara tá- Aprendizes, Vai, vai, aprendizes. vai, vai. O Nilson acha que tem que não tem começar, idade cara. do Renato. O cara Ganhou o quê? ele começou a carreira ganhando tudo. Nunca viu um Ganhou o negócio quê, desse. Renato? Calma Um, aí. dois, três, quatro, Ô, cinco, você vai vai fazer falar. Ganhou o quê, história. Vojvoda? Você me falou que começou trocando pneu É. de carro aqui. Foi mesmo. O homem Vai falou, vai ganhar. lá trocar um pneu. Isso, aí. vai. Aí virou essa óbvio. monstro. É isso aí. Aí vai ganhando, vai Tá se criando um galgando. monstro o Bragantino. É lógico. Mas o você Barbieri- Bragantino tá você dizendo. acha que esse cara vai dar mais tempo que o Renato? Ninguém O sabe. Barbieri? Ah, O Por que não? Eu vi a Ele entrevista foi dele. pro Flamengo lá, não Professor, deu nada. Professor, ele tava dando entrevista aí para um veículo de comunicação e perguntaram pra ele assim, você é Eu retranqueiro? achei bonito o veículo de Pra não dar comunicação. uma moral pra outra emissora lá. até pra Não, você não, não, dar de não, eu canal. achei engraçado. É nós agora que estamos... Agora é canal, é Continua. Todas as canal. plataformas, não Vai, vou dar. continua que Então eu ele posso tava falar. dando entrevista para um veículo de comunicação É. e perguntaram pra ele assim, você é retranqueiro? Ele falou, como é que eu tenho 40 anos, com 4 filhos, eu sou retranqueiro? Foi. Então o cara ataca bem. Foi. E aí, Fausto? Ó, Vanderlei, só pra responder essa pergunta aí, eu às vezes não dou nem ouvido pro que o Nilson tá falando, Não, porque você tá ninguém, vendo que pode ninguém, ignorar. ninguém pode começar uma carreira. Nunca vi um negócio desse. O cara tá começando a carreira dele. É óbvio, o Renato no começo não era o que é hoje. Era um o aprendiz. O Renato era um aprendiz. E agora? E aí essa comparação que ele faz Ai, meu é uma Deus. comparação até que não é uma comparação legal. favor, seja elegante. Eu ia falar que não é inteligente, Respeite porque é o óbvio, o Nilson cara tem uma Sérgio. diferença. já, Não, mas... deixa eu falar o que quiser, Mas, nem Nilson, ligo não tem mais. como você comparar o Barbieri, o do Vojvoda. Fortaleza, Vojvoda, com o Renato. Não dá pra não. comparar mesmo? Mas óbvio que não dá. O tempo de carreira é Isso de um é de só outro. o cabeça de pudim do é um Flávio negócio Prado que não existe. que fala um absurdo Agora, desse. deixa eu falar um negócio. Eu elogio muito o Renato Gaúcho, mas a gente tem que ser justo. Ele tá muito chato nas coletivas. Isso é verdade. Muito chato. Eu acho que é o pior momento do Renato em coletiva. Porque tudo pra ele é culpa. Olha, ele culpou o gramado esses dias aí do Atlético Paranaense, no jogo do primeiro jogo. Que o cara não tá acostumado a jogar Não, nesse quando gramado. o cara fecha o time, é porque joga na retranca. E ocupou outro time. E aí culpa a imprensa. E aí, quando ele culpou a imprensa, Vanderlei, eu falei o seguinte: a satisfação do clube não é pra nós, da imprensa. É pra torcida. A gente só apenas uma ponte pra torcida. E aí tem quem distorce, quem aumenta, quem diminui o que é falado. Mas aí, por que a gente tem tanta dúvida, Vanderlei? Porque o cara tá contundido. Porque você vai criando dúvidas. Se você não deixa aberto, como tá cada vez mais fechado, não só o Flamengo, como todos os clubes aqui no futebol brasileiro, se você não expõe o que tá acontecendo, você dá ao direito, não só da imprensa e de outros, de especularem, De supor. de supor. Aliás- é óbvio. aliás, Então, Renato, eu acho Renato e times não quer passar pela imprensa, tem todo direito, Vanderlei. Tem lá o canal deles lá. Só que fala, você tá falando pro seu torcedor, ó. Esse aqui tá com o joelho estourado, esse aqui. Porque não falaram da questão médica do Flamengo, né? Da situação do Pedro. O Pedro foi se expor. consultar. O Pedro foi expor essa situação sozinho, Que é na séria. rede social Agora dele. é Médico sério. particular. Então, É uma olha que cirurgia. situação. Não era mais fácil o clube se posicionar antes disso tudo estourar? Então, essa mania de esconder tudo, você cria o que você acabou de falar. Você permite suposições. Você permite suposições. Ô, Vanderlei, posso falar um negócio? Claro. O que o Fausto tá falando é muito sério. Nós somos de uma geração onde o jornalista tinha muito mais acesso ao clube. Você, eu, todos nós somos dessa geração. Ele tinha muito mais. O Vampeta, quando jogava, sabe que a gente tinha muito mais. Eu ficava com o professor lá sentado na arquibancada Pois exatamente. do Pátio São Jorge. dando A entrevista. conversa era outra, né, com o atleta de futebol. Os assessores de imprensa e os clubes estão transformando clubes em Coreia do Norte. É verdade. Entendeu? Presta atenção. Os clubes estão sendo transformados em Coreia do Norte. Ninguém, não vaza nada, não pode vazar nada, ninguém sabe nada do que acontece na Coreia do Norte. Então, os clubes do Brasil estão sendo transformados em Coreia do Norte. Cabe a quem a mudança, hein?
a assessoria de imprensa? Coisa nenhuma. Cabe à direção dos clubes. Porque a assessoria de imprensa dos clubes, ela tem que responder aos patrões. E os patrões é presidente de clube, diretor de futebol. Esses são os patrões. Então vamos parar de transformar clube brasileiro em Coreia do Norte. É uma vergonha o que está acontecendo no Brasil. Flamengo é exemplo disso também, hein? Flamengo é exemplo disso também, por isso que especula-se tanto. Aí nós ficamos sabendo que o Pedro foi fazer artroscopia numa segunda-feira de manhã, a véspera de um domingão, né? Aliás, tinha passado o domingo, no dia seguinte do domingo, o rapaz foi fazer uma artroscopia e ninguém sabia. Clube no Brasil tá virando Coreia do Norte por culpa dos dirigentes. Porque quem manda na assessoria de imprensa dos clubes são os diretores, é o presidente de clube, são os diretores de futebol. Ou tô falando bobagem, professor? É mais ou menos isso, né? A gente tem muita facilidade em cobrar a cartolagem, que merece ser cobrada, sem dúvida, sem nenhum tipo de isenção, mas não se pode deixar de lembrar que jogador, quando não está em bom momento, adora não ter entrevista, nenhuma explicação, não concede entrevista, passa direto naqueles corredores para os jornalistas. Enfim, então, só para deixar, porque é muito simples, é igual quando a gente culpa só técnico. Esse técnico tem que ser jogado pela janela, e esquece os jogadores. Mas eu me sinto muito à vontade porque eu não carrego essa culpa. Há muito tempo eu falo isso aqui, que aqueles que nos acompanham sabem, meus companheiros também. O técnico tem a sua parcela de culpa, mas os jogadores, e daí, a gente, toda hora a gente vê, tá certo? É operação padrão, de uma hora para outra o cara vira um corredor de maratona, ele fazia uma marcha atlética. Pá, 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 pá. Aí, de uma hora para outra, chega um outro treinador, o cara vira um fundista 100 metros rápido ou corredor de maratona que tem fôlego até a semana que vem. 8 dias. Tá certo? Mas tem uma explicação para isso. Hoje o jogador tem o seu próprio canal do YouTube, tem seu Instagram, tem sua rede social, é uma coisa que não existia. Então hoje o jogador, ele se expõe da maneira que ele quer. Da maneira que ele... Mas só fala doçura, Sim, mas por isso que mas isso que eu tô dizendo. Ele só fala doçura. A rede social que aparece lá é que todo mundo vive num mundo encantado, fumando charuto, não sei o quê, e as contas pra pagar, você não imagina quanto é. Então, é bem isso mesmo. Só fala doçura, porque o jogador hoje tem a sua própria mídia. Ele faz aquilo que ele quer. Por isso que cabe aos clubes não deixar que clubes se transformem em Coreia do Norte. Tudo fechado. Aliás, começou isso também com a seleção brasileira. Você que acompanha. Você já cobriu Copa do Mundo? De passagem. É umas 9 ou 10, né? Acho que foi na época do Dunga, né? Eu acho que você já cobriu Copa do Mundo. Eu acho que você foi um repórter que você acompanhou, acho que umas 10 Copas. Não, a seleção. Mas não foi muito blindado. Mas sempre foi. Mas na época do Dunga a coisa complicou de vez, porque botava até barreira para não ver treino. Tapume para não ver treino. Isso é ridículo. Você vê, isso é ridículo. Só para responder a sua pergunta, em 82 e 86, por exemplo, o Brasil foi eliminado. Acabou de ser eliminado, a concentração de 82 foi aberta para a imprensa. Isso é impensável hoje. Em 86, no México, também. O Brasil tomou uma pancada, saiu, foi aquela tragédia que todo mundo já sabe, e jogadores participaram ao vivo aqui pela Jovem Pan, falando daquela tragédia lá. Tá certo? Então, aí a coisa começou a fechar. Em 90 todo mundo sabe o que aconteceu, e de 90 para cá Sabe quem foi inteligente? Ele que tá mudinho aí, poderia falar? Nosso amigo Vampeta. Nosso amigo Vampeta me contou uma história que eu não vou esquecer nunca. Audax chega à final do Campeonato Paulista contra o Santos. Aí, professor Fernando Diniz, que é técnico de Série B, professor Fernando Diniz fechou o Audax e não queria entrevista. Foi. Ele falou assim, pera um pouquinho, é a única chance que nós temos de aparecer. Todo mundo, vai Jovem Pan, ESPN, Globo, SBT, Bandeirante, todo mundo lá pra ver o treino, tudo fechado. Falei, sabe quando aqueles caras vão aí de novo, essa cavalaria toda? Eu lembro disso. Nunca mais, abre logo essa... Eu dou o nome aqui. Lembrei agora. Para com isso. Lembrei agora disso, entendeu? E abre logo essa parada aí. Mas o que o Vampeta... Abriu o Vamp. Lógico. Quem que mandava? O presidente. O que o presidente de clube tem que fazer? Não deixa... Vê se voltou lá mais alguém, professor. Não volta. Todo mundo? Ninguém, não volta.